Assunto muito sério que está no nosso dia a dia, dentro da igreja, dentro da família, dentro do colégio, está em todos os lugares. Eu costumo colocar sempre um tema nas minhas ministrações. E hoje não vai ser diferente. O tema de hoje é mundo, igreja e família. Entre parênteses, sociedade e sistema. O versículo base disso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 12 e no verso 13. Que diz assim: o tema dessa passagem é: os nossos corpos são membros de Cristo. E diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. No verso 13 diz: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Uma coisa que eu tenho observado e que nós temos que ter uma preocupação, porque a sustentação da palavra de Deus, ela vai influenciar em todas as áreas da nossa vida. Ela vai influenciar na sociedade, ela vai influenciar dentro da família, ela vai influenciar dentro da igreja, e ela vai influenciar no mundo. Até porque, querendo ou não, ou eu ou você ou não, existe algo chamado sistema. E o sistema, ele não é de hoje. O sistema, ele já é de outrora. O sistema já é desde o período do Egito. Como a sociedade também, ela é de outrora. A família, primeira instituição colocada na face da terra por Deus, quando Deus ali formou o homem à primeira instância. Em seguida formou a mulher da sua costela. O homem formou da terra, soprou sobre suas narinas o fôlego de vida. E a mulher deu sequência a todas essas coisas. E formando assim a família. Porém, querendo ou não, volto a dizer, existe um sistema que desde lá de trás, ele está corrompido. O sistema, ele é, querendo ou não, corrupto. E ele está aí, volto a dizer, ele está dentro da família, ele está dentro da igreja, ele está no mundo, ele está na sociedade. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que tudo lhe é lícito, porém, na verdade, nem tudo lhe convinha. O apóstolo Paulo, o que ele está querendo dizer? Que ele poderia fazer qualquer coisa, inclusive se associar ao sistema. Permitir que o sistema dirigisse a sua vida. Ele poderia permitir que ele viesse a ser orientado e dirigido, direcionado pelo sistema. Mas aonde ficaria o Senhor? Porque, querendo ou não, o sistema, ele foi criado pelo adversário da minha e da tua alma. O sistema, ele foi criado para tirar o homem da presença de Deus e colocar o homem com seu coração neste mundo. O sistema, em breve, ele vai estar 100% envolvendo esta terra.
que é o governo do anticristo. Desde o Egito até os dias de hoje, o sistema se mostrou presente, mas não com tanta força como ele tem se mostrado nos dias atuais. Você liga a sua televisão, você liga o seu rádio, você abre uma revista, você abre um jornal, você coloca o seu rosto na janela da sua casa, você vai até o portão da sua casa, você anda pelas ruas, você vê que o sistema manipula tudo. E querendo ou não, nós, a família, a igreja, nós fazemos parte desse sistema. Nós estamos inclusos nesta sociedade que lamentavelmente é iníqua. Nós vivemos hoje numa sociedade hipócrita, mesquinha e inimiga de Deus. Nós podemos ver um dos casos mais recentes foi a situação da semana retrasada da Bienal do Livro, onde ali um livro cujo nome Vingadores, mostrando ali jovens vingadores em algumas cenas desenhadas no livro, jovens se beijando, tendo contato físico homem com homem. E o nosso prefeito, o Marcelo Crivella, vejam bem, eu não concordo da forma como ele dirige a igreja no qual ele é bispo. Eu não concordo com a visão dele, com as coisas que ele coloca, até porque são antibíblicas. Também não concordo com a forma dele, administrar o nosso município. Eu não concordo, porque ele está fazendo do estado do Rio de Janeiro a mesma coisa que ele faz na igreja no qual ele congrega. Ele está trazendo na igreja no qual ele congrega, ele traz benefícios próprios, pessoais, não se importando com as suas ovelhas. E no governo, na administração do município do Rio de Janeiro, ele faz a mesma coisa. Ele administra para ele e para a sua família, não está nem aí para o povo carioca. Nós temos exemplos com a saúde, nós temos exemplo com a educação, nós temos exemplo com a segurança. Mas ele pelo menos em uma vez, desde que ele é prefeito, ele acertou, coibindo a mostra ali, esse livro, na Bienal do Livro. Porém, pessoas que eram para cuidar da família, de uma sociedade íntegra, onde o errado é errado e o certo é certo, que são magistrados, juízes do STF, do STJ, a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge. Esses homens e essas mulheres abriram mão do conceito chamado família, permitindo que o sistema, já tão dentro das casas, já tão dentro do seio da família, adentrasse cada vez mais, destruindo cada vez mais, não os adultos, mas destruindo as crianças, destruindo os jovens, fazendo com que pornografia, através de literatura, entrem dentro dos lares. E uma coisa que muito me entristeceu foi que eu vi pais, pai e mãe, pais, aceitando a pornografia, que seus filhos tomassem adesão a este livro e, com a permissão dos pais, levassem esse maldito livro pornográfico para dentro dos seus lares. E com certeza haverão possivelmente de se assentar no sofá de sua sala e junto com seus filhos, sejam crianças ou sendo jovens, lendo e aceitando. O sistema, ele está destruindo a família. O sistema está destruindo a igreja.
Por que a igreja, o sistema e a sociedade estão sendo destruídas? Porque a palavra já não tem mais significado para o homem. A palavra que eu digo é a palavra de Deus. O homem já não dá atenção à palavra de Deus. A mulher já não dá mais atenção à palavra de Deus. O jovem já não quer mais a palavra de Deus. A igreja já não quer mais a palavra de Deus. A família já não quer mais a palavra de Deus. A sociedade já não quer mais a palavra de Deus. E a partir do momento que o homem, ele abre mão da palavra de Deus, o sistema abraça este mundo. A partir do momento que o sistema, ele tem liberalidade, ele tem liberdade para trabalhar, tudo que ele vê pela frente, ele destrói. Tudo me é lícito, é o que o apóstolo Paulo, ele diz. Nós podemos ver que o mundo hoje está dentro dos lares. Eu estou com 59 anos, meu Deus, para certas coisas entrar dentro da minha casa, quando eu criança, quando eu jovem, meu Deus, era só a graça. Hoje você vê total liberdade, do mundo está dentro da sua casa, dentro dos lares, corrompendo os pais, corrompendo as crianças, corrompendo os jovens. Hoje nós vemos o sistema dentro da igreja. O sistema por si só, principalmente no que diz respeito à administração municipal, estadual e governamental, ou seja, federal, é um sistema corrompido, é um sistema corrupto, onde nós vemos políticos fazendo política para eles e o povo que se arrebente. E nós vemos esse mesmo sistema corrupto hoje dentro das igrejas. Até mesmo dentro da igreja, a palavra hoje já não tem força. Tem um mínimo de força. Até porque o Senhor diz que ainda existe profeta em Israel. Poucos, muito poucos estão resistindo ao sistema. Porque a maioria esmagadora permitiu que o sistema adentrasse dentro da igreja. A família esmagadora permitiu que o sistema entrasse dentro de seus lares. E uma vez o sistema corrompido dentro das igrejas, uma vez o sistema corrompido dentro dos lares, acabou a sociedade, acabou a igreja, acabou a família, não existe mais família. É uma coisa que eu costumo dizer, hoje não existe família. A palavra família é apenas uma palavra que ficou no passado, mas hoje não existe família. Hoje existe um grupo de pessoas que habita embaixo do mesmo teto, mas família mesmo não existe. Porque uma vez o sistema dentro da igreja, uma vez o sistema dentro dos lares, principalmente dentro dos lares, porque nós vemos uma programação na televisão, onde os jovens são rebeldes. Nós vemos hoje uma programação na televisão, onde os adultos, eles se relacionam, ou os homens se relacionam com várias mulheres ao mesmo tempo, e as mulheres se relacionam com vários homens ao mesmo tempo, e isso é legal em meio a uma sociedade apodrecida pelo sistema. E dentro da igreja a mesma coisa. Hoje nós vemos escândalos de adultérios dentro da igreja. Hoje nós vemos escândalos de corrupção dentro da igreja. Hoje nós vemos escândalo de todo tipo dentro da igreja. Por quê? Porque a sociedade, o sistema corrompido entrou dentro desses lugares. No livro de Romanos, capítulo 12, abra por gentileza. Romanos capítulo 7, perdão. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante. Capítulo 7 de Romanos, no verso 12, do 12 ao 25. Romanos 7, 12 ao 25. Perdão, do 19 ao 25. O apóstolo Paulo diz assim: porque não faço o bem que quero,
mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que existe uma luta muito grande entre o espírito e a carne. O sistema, ele opera na carne. Mas a palavra de Deus, ela quer operar no espírito. Só que o nosso adversário, que é, como é que eu posso dizer, que é o criador do sistema, que é o homem que confecciona tudo, moda, guerras, corrupções, adultérios, fornicações, mentiras. O nosso adversário, ele sabe que o ser humano hoje, ele está mais voltado para as novidades, para a moda, do que propriamente para o Senhor. Até porque, lá atrás, no livro de 1 Timóteo, o próprio apóstolo Paulo, ele diz ao jovem pastor Timóteo, que haveria de chegar um tempo em que o homem já não haveria de dar mais ouvidos à sã doutrina, porém buscaria para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e lhes passariam simplesmente fábulas. Fábulas, na verdade, é histórias. Só que a palavra de Deus, ela não é uma história. A palavra de Deus, ela é a verdade. É algo que aconteceu lá atrás, é algo que está acontecendo e é algo que sempre haverá de acontecer. Porque a palavra de Deus, ela diz que passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus, ela jamais passará. Ela se renova a cada dia. Da mesma forma que o Senhor falou lá no passado, Ele fala hoje, Ele vai falar amanhã e assim sucessivamente, até que Ele volte para nos buscar na qualidade de noiva. Mas quem é o homem, quem é a mulher que hoje ainda prioriza a palavra de Deus? No livro de João capítulo 6, no verso 68, o próprio apóstolo Pedro, após um discurso muito duro de Jesus, a ponto de falar, duro é essa instrução, dura é essa pregação, quem haverá de aceitá-la? E muitos foram embora, todos aqueles ali, junto com os apóstolos que estavam ali vendo Jesus pregar, acharam dura demais aquela palavra de Jesus, e eles foram embora. A ponto de Jesus falar para os seus apóstolos, discípulos chamados apóstolos, vós também achais dura demais essa palavra? Não quereis vós também ir embora? E o apóstolo Pedro chega para Jesus e fala, Senhor, para onde haveremos de ir nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? O nosso adversário, hoje ele está incrustando dentro das igrejas, ele está levando os seus serviçais, revestidos, forjados de profetas, quando na verdade nós sabemos que não são profetas, são falsos profetas. Lamentavelmente, a igreja do século 21, a cada 100 igrejas do século 21, 90 são dirigidas por falsos profetas. Poucas, muito poucas, são as igrejas na face da terra que são dirigidas, que são administradas por servos de Deus. Porque se verdadeiramente as igrejas da face da terra, se elas fossem administradas, dirigidas competentemente por servo de Deus, o mundo não estaria do jeito que está. A família não estaria do jeito que está. As igrejas não estariam do jeito que está. A igreja não teria se corrompido, como se corrompe a cada dia.
a família não estaria sendo destruída como a cada dia está sendo destruída. Nós vemos aí maridos que não respeitam mais as suas esposas, esposas que não respeitam mais os seus maridos, filhos rebeldes que não respeitam, não obedecem, não honram seus pais. E está tudo assim. Pastores que apacentam a si próprio, entregando as suas ovelhas aí, ó, ao Deus dará, ao seu próprio juízo, a sua própria salvação. Isso tudo é o sistema. Para onde nós vamos recorrer? Que caminho que a igreja está tomando? Que caminho a família está tomando? O meu adversário, teu adversário, o nosso adversário, duas coisas que ele não gosta. Ele tem horror. E ele, com o passar dos séculos, dos milênios, ele tem lutado para destruir duas coisas: a igreja e a família. E ele tem conseguido. Eu vejo tantas pessoas colocando dentro das igrejas a maldita da teologia da prosperidade. Vitórias, conquistas, ganhos. Às vezes eu fico me perguntando, que vitória que a igreja tem almejado, tem conquistado? Se a igreja hoje, ela está mais no material e no visível, no palpável, do que no espiritual. Que ganhos, que conquistas a igreja tem tido para si, se o mundo está dentro dela? A gente não vê mais o Senhor fazer dentro das igrejas hoje o que ele fazia lá atrás. Eu não vejo mais a sombra do homem curar alguém como a sombra de Pedro curava. Eu não vejo mais um homem chegar para outro e dizer: levanta-te, anda. Eu não vejo mais ninguém fazer o cabo de um martelo, de um machado flutuar. Eu não vejo. Eu não vejo mais ninguém mergulhar num rio leproso e sair sarado. Eu não vejo mais o cego enxergar. Eu não vejo mais casta de demônios saírem de um corpo vivo. Sabe por que eu não vejo? Porque a igreja não é mais do Senhor. A igreja agora é de propriedade do sistema. A igreja agora é de propriedade do que é ilícito. Não vou generalizar. Volto a dizer, eu gosto muito de números. A cada 100, 90 é igreja dirigida pelo sistema, é a igreja corrupta. Porque homens deixaram de trabalhar para viver às custas das suas ovelhas, dos dízimos e das ofertas, arrancando não somente a lã da sua ovelha, mas principalmente a sua gordura. Quando o apóstolo Paulo, quando sai de Éfeso, ali em Mileto, ele diz: em todo o tempo que aqui fiquei, não cobicei de vós nem ouro, nem tampouco prata. Mas olha, após a minha partida, eis que virão lobos devoradores. Paulo tinha o seu trabalho secular. O próprio Cristo não vivia de dinheiro. Ele não dependia de sustento de ninguém. Apesar que tinha algumas mulheres viúvas que alimentavam Cristo. Mas em nenhum momento você vê nas Escrituras Sagradas Jesus Cristo pedindo para ser sustentado. Em nenhum momento nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, você vê aqueles homens lá atrás pedindo alguém para sustentá-los. Nem tampouco no Novo Testamento, discípulos chamados apóstolos pedindo alguém para que assim os sustentassem. Nós não vemos lá atrás o sistema entrando dentro das famílias. Nós não vemos. Ou será que você vai pensar assim comigo: mas pastor, é moda. Tudo bem, nós somos jovens, tudo bem, mas vejamos,
Daniel era jovem, mas ele não se deixou se corromper pelo sistema. Na época de Daniel tinha sistema. José também não se permitiu se corromper. Esther, uma jovem de 15 anos, não se deixou levar também pelo sistema da sua época. Samuel não se permitiu levar. Nós vimos jovens lá atrás, Sadraque, Mesaque, Abednego, Josias, o rei mais jovem que as escrituras sagradas notificam, com 8 anos, assumiu o reinado de Israel. Ele poderia ter aceitado uma palavra de corrupção, que possivelmente ele, por ser criança, ele tinha uma pessoa que ali o direcionasse para fazer um possível governo sistemático. Mas não. Josias, ele buscou o Senhor, apesar dele ter uma pessoa do lado dele, um tutor, para orientá-lo no que é ser rei. Mas ele tinha o maior tutor de todos, ele tinha o maior orientador de todos, que era o Senhor. E ele não se permitiu ser desencaminhado daquilo que era para ele caminhar. E nós vemos hoje uma família destruída. E nós vemos hoje uma igreja destruída. Querendo ou não, a igreja, ela habita dentro de uma sociedade. A família, ela habita dentro de uma sociedade. O mundo, ele habita dentro de uma sociedade. Nós somos uma sociedade porque nós somos sociáveis. Querendo ou não, nós somos sociáveis. Nós coabitamos dentro de uma sociedade. Mas qual rumo você quer tomar? Qual linha você tem caminhado? Qual linha eu tenho caminhado? Qual estrada eu procuro caminhar? Hoje é culto de ensino. No livro de Tiago, capítulo 4, no verso 4. Abra. Tiago 4:4. O jovem pastor Tiago, ele diz: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui, uma palavra masculina e feminina, mas com o mesmo sentido, adúltero e adúltera. Amor, pega aqui, por favor. Perdão, igreja. É que minha netinha aqui colocou o dedinho aqui. Amém. Aqui nós temos duas palavras, porém com o mesmo sentido: adúltero e adúltera. Muitas das vezes, a palavra adúltero, ele chama muita atenção para o único objetivo: traição homem e mulher. Mas aqui o jovem pastor Tiago, além dele estar olhando para esse momento também de traição de homem e mulher, mulher homem, mas também o adultério do homem para com Deus. Quando nós trocamos o Senhor pelo sistema, nós estamos adulterando. Nós somos adúlteros. Quando nós trocamos a palavra de Deus, o Senhor, para estar com o nosso coração neste mundo, nesse sistema, automaticamente nós estamos adulterando. Porque, volto a dizer, como eu disse ali no início, o sistema ele foi criado pelo meu e pelo teu, pelo nosso adversário chamado Satanás. Então, quando você não está na presença de Deus e você prefere estar na presença desse sistema, me perdoe que eu vou falar, você está na presença do diabo. Pastor, quando você não é uma boa ovelha, quando você não é um bom líder, quando você não é um bom governante, indo ao diabo. Porque quando nós não somos nada disso, é porque nós não estamos seguindo aquilo que o Senhor manda que eu e você venhamos a seguir. É aquilo que eu falei ali atrás, quando Paulo diz, o apóstolo Paulo: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. O mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que eu não quero,
esse faço. É por isso que no outro dia eu ministrei uma palavra com o tema crente na política. Isso é bíblico? Não! Não é bíblico. Muita gente fala para mim, pastor, mas José não foi governador, Daniel não foi governador, Neemias não foi governador. Sim, foram, mas nenhum deles se mobilizaram para buscar um cargo político. Todos os três foram levados a uma situação. José foi levado cativo, vendido como escravo, achou graça aos olhos de Faraó, de Potifar, achou graça aos olhos de Potifar. Deus usou José para profetizar e para manter o governo do Egito acima de todos os governos da época. E achou graça aos olhos de Potifar. E Potifar colocou José como segundo dele, governador de todo o Egito. Mas a Bíblia não diz que José, ele se candidatou ao governo do Egito, não. Neemias, mesma coisa, ele era apenas copeiro do rei Artaxerxes, mas chegou ao seu conhecimento a situação que se encontrava em Jerusalém. Ele pediu a Artaxerxes, ao rei Artaxerxes, que fosse até Jerusalém para tentar fazer alguma coisa em benefício da sua cidade natal. E aquilo ali comoveu o coração do rei e o coração da rainha. E o rei permitiu que ele fosse. Ficou um período lá, até chegando lá, se encontrando com o sacerdote Esdras. E eles, durante um tempo, conseguiram reerguer os muros que circundavam a cidade de Jerusalém. E Esdras conseguiu levantar os muros do templo. Após tudo concluído, Neemias ele retorna para o rei. E chegando lá, o rei o coloca como governador do seu reino. Daniel, a mesma coisa, levado cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. Deus usou também grandemente, maravilhosamente, lindamente, ali Daniel para o rei. E também achou graça aos olhos de Nabucodonosor. E Nabucodonosor colocou ele como governador de todas as províncias. Em nenhum momento esses três homens eles se levaram, se candidatando, fazendo campanha nas ruas, se candidatando a governo, a governador, não. O único momento que o Senhor diz que Ele nos colocaria como governadores é quando Ele colocar o seu governo de 1000 anos na terra, após os 7 anos do governo do anticristo. É o único momento que o ser humano, a menina dos olhos do Senhor, haverá de governar a terra, num período de 1000 anos. Esse é o momento de eu e você sermos governadores nessa terra. Até porque o Senhor diz que essa terra jaz no maligno. Existe a necessidade do Senhor fazer um novo céu e uma nova terra, tratar esta terra para que o iníquo saia, para que a graça de Deus ela reine, para que com a graça de Deus reinando sobre essa terra, nós possamos ser verdadeiros e honestos governadores. Porque enquanto essa terra tiver sobre a iniquidade do sistema, sobre o pecado do sistema, não adianta. O sistema, querendo ou não, ele vai prevalecer. E ele está cada vez mais forte dentro das igrejas, dentro dos lares, em tudo quanto é lugar. Mas cabe a mim, cabe a você optar pelo quê? Tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Será que você está apto a alegrar a Deus ou a seguir o sistema? Nós não podemos adorar, amar a dois deuses ao mesmo tempo. A própria palavra de Deus ela diz: ou há de amarmos um e odiarmos o outro. A quem nós temos buscado? Nós temos nos envolvido com quem? A quem nós temos obedecido? No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, abra a sua Bíblia. Diz assim:
Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vou falar uma coisa para os amados irmãos. O sistema, ele só nos amostra aquilo que ele acha que nós merecemos ver. Ele não mostra. O diabo não é bobo. Apesar que em alguma das vezes ele é burro. Porque se você parar e analisar, ele realmente mostra o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. Só que ele mostra com muito mais clareza aquilo que os teus olhos querem ver, aquilo que os teus ouvidos querem ouvir. Mas ele não mostra o que ele vai fazer com você. Ele não coloca na mídia televisiva, ou auditiva, ou a mídia escrita, aquilo que realmente ele está planejando fazer com você, comigo, conosco. Porque se ele mostrasse verdadeiramente o que ele vai fazer comigo, com você e conosco, meu Deus, ninguém estaria seguindo o sistema. O sistema não entraria dentro das igrejas. O sistema não entraria dentro dos lares. O sistema não estaria destruindo as igrejas, não estaria destruindo as famílias. O sistema não estaria destruindo os governos, as nações. O sistema ele nunca vai mostrar realmente o que ele está preparando para mim e para você ali na frente. O sistema ele é cruel. Aos olhos humanos, ele é até bonitinho. É algo que você gosta. Um celular de última geração. Uma calça da moda. Um sapatinho bonito. Uma casa bem estruturada. Um carro com todos os itens tecnológicos dentro do seu interior. O sistema ele vai mostrar tudo isso para você. É como a palavra de Deus ela diz, que o diabo, ele coloca diante dos olhos do homem uma mesa que no início é doce como mel, mas ao final é amargo como fel. Ou você acha que o diabo não colocou para José essa mesa? Colocou a mulher de Potifar. Ninguém viu a mulher de Potifar se insinuar para José. Só estava ela e José. Se José possivelmente viesse a ceder, haveria de ficar somente entre a mulher de Potifar e José. E aquele caso iria durar durante muito tempo. Porém, o final para José seria o dano da segunda morte. A própria palavra de Deus ela diz que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, o que passar disso é o juízo. Eu quero ter apenas o dano da primeira morte, apesar que a Bíblia também diz que muitos não chegarão nem ter mesmo o dano da primeira morte. Mas se eu tiver que ter o dano de algum tipo de morte, que venha a ser somente a morte física, eu não quero ter a morte espiritual, que é a segunda morte. E você? Qual tipo de morte você tem buscado? Somente ter o dano da primeira morte? Ou você está caminhando para ter o dano da segunda? Aonde estão os teus olhos? Aonde está o teu coração? Você está aceitando quem na sua vida? Quem você está aceitando dentro da tua igreja? Quem você está aceitando dentro da tua casa? Quem você está aceitando no teu ministério? Quem você está aceitando no seio da tua família? Você está influenciando? Ou você está se permitindo ser influenciado? Será que as coisas desse mundo têm feito brilhar a menina dos teus olhos? Será que o nosso adversário, chamado diabo, será que ele tem prevalecido na tua vida através do sistema? Através daquilo que os teus olhos veem, através daquilo que as tuas mãos apalpam? É o sistema. Mas pastor, será que tudo é o sistema? Querendo ou não, tudo é o sistema. A única coisa que não é o sistema é a palavra de Deus.
A única coisa que o sistema não consegue ferir é a palavra de Deus. Mas o sistema consegue manipular o homem para ele deturpar a palavra de Deus, colocando no coração do homem a soberba, colocando no coração do homem a vontade de enriquecimento. Isso tudo o sistema faz, colocando no coração do homem a probabilidade de ser corrupto, de ganhar dinheiro nas minhas custas, nas suas custas, nas custas das suas ovelhas, da população. Meu Deus, nós vemos tantas atrocidades dentro dos lares, nós vemos tantas atrocidades dentro das igrejas. Essa semana mesmo, muito me entristeceu o coração, aqui próximo da minha comunidade, um pastor no púlpito de sua igreja. Eu não vou falar o nome do abençoado, por ética, mas ele pregando no púlpito da sua igreja, no momento que ele estava ministrando a palavra, um homem entrou por dentro da sua igreja, subiu o púlpito da sua igreja, o pegou pelo colarinho e deu uma coça nesse pastor, esmurrou a face desse pastor por inúmeras vezes, na frente do seu povo, na frente das suas ovelhas. Porque esse pastor, ele não olhava para as suas ovelhas, esse pastor não olhava para a sua família, esse pastor olhava para si só, ele apacentava a si próprio. É o sistema entrou dentro da igreja desse pastor, o sistema entrou dentro da família, dentro da casa desse pastor, e ele se autodestruiu, e muitas ovelhas ficaram dispersas. Em Ezequiel a gente vê Deus falando, pastores que apacentam a si próprio e deixam as suas ovelhas dispersas. É o sistema que tomou de assalto a família, tomou de assalto a igreja, tomou de assalto a sociedade. O sistema está destruindo a igreja, o sistema está destruindo a família, e com isso está destruindo o ser humano. Para quem nós temos olhado? A quem nós temos dado atenção? Meu Deus. Volto a dizer, o sistema só não pode ferir uma única coisa, é a palavra de Deus. E se você estiver dentro da palavra de Deus, o sistema não pode te ferir, o sistema não pode te tocar, o sistema não pode te destruir. Mas quando você abre mão dessa palavra, o sistema te fere, o sistema te destrói, e ele destrói quem estiver ao seu redor, porque você passa a ser uma arma manipulada pelo sistema. Querendo ou não, quando nós estamos associados ao sistema, nós somos uma arma na mão do sistema para destruir quem está ao nosso redor. Nós temos um grande exemplo na Bíblia. Um grande não, temos vários exemplos na Bíblia. Temos o exemplo de Jonas, que não obedeceu, desobedeceu. E um navio com tantos marinheiros, por motivo da desobediência de Jonas, quase pereceu. Nós vemos lá atrás, no início de todas as coisas, Adão e Eva foram os primeiros a serem enganados pelo sistema. E olha o que aconteceu conosco. Não precisávamos estar passando por tudo que nós passamos, mas só estamos passando por tudo que nós estamos passando
Porque primeiro Eva aceitou o sistema, em seguida Adão aceitou o sistema que Eva passou para ele. Nós vemos Davi. O Senhor falou para Davi não fazer o censo, ele fez. Ele adulterou. Olha o que aconteceu com Davi. O reino dele quase foi para o espaço. A família dele, só a graça, a espada permaneceu dentro da casa de Davi. Seu filho tentou roubar a sua coroa. A sua filha foi estrupada pelo próprio irmão. Olha só, quando nós abrimos as portas para o sistema, olha o que o sistema faz dentro de nossa casa. Olha o que o sistema faz na nossa vida. Salomão, no início de sua caminhada, ele fez tudo quanto o pai dele deixou para ele fazer, um legado. Mas depois ele aceitou o sistema na sua vida. Olha o que aconteceu com Salomão. Começou a levantar poste ídolos, fazendo sacrifícios a deuses ocultos, e com isso entristecendo o coração do Deus Criador do céu e da terra. Olha o que o sistema faz na vida do homem. Quando o homem ele abre o seu coração para o sistema, quando o sistema entra dentro da vida do homem, o sistema destrói. Ele não deixa pedra sobre pedra. E a tendência é piorar. E se nós temos a ciência que a tendência é piorar, que nós viemos a fazer como o apóstolo Pedro, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, e é só nele que nós vamos ter proteção. Olha, eu vou dar uma orientação para você. Muita gente fala para mim assim: pastor, eu só não saí ainda da minha igreja porque Deus ainda não falou para mim sair. Mas eu vejo tanta coisa errada dentro da minha igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você vê coisas erradas dentro da tua igreja, se Deus ele está te mostrando, então Deus já falou. Não espera que Deus venha falar de novo, não. Saia. Porque você pode estar igual a uma das igrejas da Ásia. Você pode até não estar cometendo os mesmos erros, mas você está dentro de um lugar que o erro é cometido, e com isso, você está na concordância, você está aceitando, porque quando você vai para um lugar onde só tem erro, você ouve maldição, e quando você sai da tua igreja, você leva a maldição para dentro da sua casa. E quando você permite que uma palavra podre que você ouviu dentro de uma igreja que aos teus olhos ela só tem coisa errada, e você leva essa palavra para dentro da tua casa, você contamina a tua casa com as mesmas palavras podres que tu ouviu dentro dessa igreja. As más conversações corrompem os bons costumes. O sistema, ele vai falar somente aquilo que te agrada. Ele nunca vai dizer que o errado é errado e que o certo é certo. O sistema ele vai fazer você entender, ele vai fazer uma lavagem cerebral tão grande na tua mente que você vai começar a pensar igual o sistema, que agora o errado é certo e o certo é errado. Não aceite o sistema, não aceite o erro. Busque o que é correto. Não cometa o ilícito. Faça o que é correto, não faça o que é incorreto. Não aceite as más conversações. Não pare em rodinhas de pessoas que não têm nada para te oferecer, que não têm a palavra de Deus para te influenciar. A própria palavra de Deus, ela diz no Salmo 1: não vos assentei na roda dos escarnecedores. Você tem buscado estar no meio de quem? Em que tipo de roda você tem buscado estar? Na roda daqueles que têm a palavra nos seus lábios? Ou na roda do sistema? Você tem influenciado o sistema ou você tem permitido que o sistema lhe te influencie? Como você tem vivido a sua vida dentro da sua igreja?
Como você tem vivido a sua vida dentro da sua casa? Meu Deus. Mundo, igreja e família. Sistema. O sistema ele só vai acabar depois dos 7 anos de tribulação. Enquanto não chegar o final dos 7 anos, o sistema ele vai permanecer. E cuidado, se você não buscar viver a palavra de Deus, você vai ser engolido pelo sistema. Você pode até ir para a igreja, você pode até louvar, você pode até pregar, você pode até fazer tantas coisas. Mas se o sistema estiver em você, se você não buscar a palavra, não aceitar a palavra como ela é, você está dentro do sistema. E uma vez o sistema dentro do homem, é só o sistema que estará dentro do homem. O Senhor, através do seu Espírito, não estará. O sistema ele é carne, é vontade do homem. Mas a palavra de Deus, ela é do Espírito. E só ouve a voz de Deus aqueles que são templos do Espírito Santo de Deus, que não estão contaminados pelo sistema, que não são adúlteros, que não são amigos desse mundo, que não são inimigos de Deus. Se você aceita tudo que o sistema coloca para você, pastor, mas como é que eu vou me calçar? Como é que eu vou me vestir? Simples. Você não precisa colocar uma roupa tão escandalosa. Uma coisa que muito me entristece, eu vejo ministros, pastores, evangelistas, missionárias, né? Homens com essas modas, com essas calças totalmente arrochadas no seu corpo. Esses relógios parecendo relógio de ouro, tipo ostentação. Sobrancelhas feitas. Isso é vaidade. Isso é moda. Sapatos bico finos com trocentas cores. Meu Deus. O homem hoje ele está querendo aparecer, mas na verdade, quem tinha que aparecer era o Senhor. Mas quem está aparecendo hoje é o homem. Sabe por que o homem ele busca aparecer? Porque já não é mais ele que vive nele, é o sistema. Diferente do que o apóstolo Paulo falou. Não mais vivo eu em mim, mas o Senhor vive em mim. A igreja hoje, ela já faz diferente. Já não vive mais nela. O sistema habita na igreja. O sistema vive dentro da igreja. E as mulheres a mesma coisa. Com essas roupas, com decotes que só misericórdia. Colocando quase que para fora os dois airbags que ela tem no tórax. Chamando a atenção dos irmãozinhos. Vestidos, saias justíssimas, mostrando a curva de seus corpos. Colocando nas suas unhas esmaltes, só misericórdia, com cores extravagantes, batons nos seus lábios, roxos, vermelhos, brincos parecendo bambolês pendurado na orelha, cabelos totalmente coloridos, vermelhos, azuis, e sobem no púlpito, cantam, pregam, rodam, pulam. Meu Deus, não tem nada do Espírito Santo, mas é o próprio sistema. Não permita que o sistema entre dentro da sua igreja.
Não permita que o sistema entre dentro da sua casa. Tome posse da palavra de Deus, sem tirar nem pôr. Aceite a palavra de Deus como ela é. Pastor, será que eu vou ter que abrir mão de tudo? Não estou dizendo para você abrir mão de tudo. Só estou dizendo para você fazer bom uso. Eu posso ter tudo a partir do momento que eu saiba fazer bom uso. Eu posso muito bem entrar dentro da loja Taco e comprar uma calça jeans que vai ser confortável ao meu corpo. Não precisa ser uma calça jeans ajustada, apertada, onde eu vou mostrar o que não se deve ser mostrado. As mulheres a mesma coisa, podem entrar dentro de uma C&A e comprar um vestido, comprar uma saia, que não precisa mostrar as curvas do seu corpo. Compre algo folgado, que você vai estar tão vestida como se estivesse com uma saia arrochada, ou um vestido arrochado. Meu Deus! Essas grandes empresas, C&A, Marisa, é tudo do sistema. Mas aonde que nós vamos comprar? Podemos comprar nelas. Mas volto a dizer, saber comprar, saber fazer bom uso. Podemos ter um celular de última geração? Sim, mas com o bom uso que eu e você, que nós haveremos de fazer com esse celular de última geração. Com o bom uso, podemos fazer tudo. É que o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Eu posso, mas eu tenho que saber fazer bom uso. Eu posso comprar qualquer roupa em qualquer loja, mas uma roupa que venha se adequar a mim como servo de Deus, como um pastor que eu sou, que o Senhor me chamou. A minha esposa é uma missionária, ela pode entrar dentro de qualquer loja, comprar uma roupa decente, adequada ao seu chamado de missionária. Só que é difícil hoje da igreja entender isso, porque o sistema já fez uma total lavagem cerebral em suas mentes. Já não é mais o Senhor quem comanda a mente da igreja, é o sistema. É o meu, o teu, o nosso adversário chamado Satanás. Porque ele sabe o que faz brilhar os meus olhos e os teus olhos, a minha e a tua, menina dos olhos. Ele sabe o que faz brilhar o erro. Ele sabe que nós gostamos de pecar, porque, querendo ou não, o pecado ele é gostoso. Mentiroso é quem diz que o pecado não é gostoso. Mas é lícito pecar? O pecado que eu possivelmente vier a cometer vai me distanciar de Deus, vai me envolver com o sistema e vai me afastar da palavra. E uma vez Jesus voltando para buscar o seu Espírito, não serei encontrado na qualidade de templo do Espírito Santo. E uma vez estando vazio, o Espírito Santo não haverá de ouvir o Senhor chamar. Porque eu estou muito mais envolvido com o sistema do que com o Senhor. Sistema, ele é real. E ele está em todos os lugares. O sistema, o sistema ele é real. E ele está em todos os lugares. Ele está dentro da igreja. Ele está no colégio. Ele está nos governos municipais, estaduais e federais. Ele está dentro dos lares. Principalmente dentro das igrejas. E uma vez dentro das igrejas,
Eu, quando saio da igreja, eu trago o sistema para dentro da minha casa. Porque eu aceito o sistema dentro da igreja. A quem nós temos seguido? Temos permitido quem nos direcionar? Temos buscado orientação de quem? Da palavra de Deus ou do sistema? Cuidado, se você estiver buscando uma direção do sistema, o sistema ele vai te levar para o inferno. Se você estiver buscando a direção da palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai te levar para o céu. É por isso que o Senhor ele coloca dois caminhos, o largo e o estreito. O largo é o sistema, o estreito é a palavra de Deus. Que os amados irmãos possam ficar com o ensino de hoje. Tema: mundo, igreja, família, sistema. No próximo sábado, estaremos aqui na minha residência mais uma vez, com o culto de louvor e adoração dirigido pela minha esposa, a missionária Neire. Eu aguardo vocês que puderem vir, que morarem aqui próximo de minha casa. E da mesma forma como eu gravo todas as mensagens, estaremos próximos um do outro também no sábado. Tá bom? Jesus Cristo abençoe vossas vidas. Jesus Cristo conceda a vocês um ótimo final de semana. Um grande beijo nos vossos corações. Shalom Adonai.